Módulo 2K, variação da função tangente x. Quando nós iniciamos o módulo 2, tá, nós desenhamos exatamente essa figura, né, que aparece aqui no vídeo. Tá? Então, repara, esse eixo verde aqui, né, é o eixo das tangentes. Por que é o eixo das tangentes? Porque AT dividido por OA, que é 1, né, é igual, né, no caso, a minha tangente do ângulo. Repara que a T tem comprimento, né, tem medida de comprimento, e o 1 também. Então, AT, ó, o número AT, ó, ele mede diretamente a tangente. Tá? E esse número, a tangente de alfa, é adimensional. Certo? Também a tangente alfa, né, a mesma tangente, né, vai ser cateto, né, oposto, que é PM, dividido pelo cateto adjacente, que é OM. Né? Aqui, ó, PM sobre OM é tangente alfa. Né? Eu posso dividir PM pela hipotenusa 1, né? E o OM pela hipotenusa 1. A fração é a mesma. Tá? Então, a tangente alfa vai ser seno alfa sobre cosseno alfa. Certo? Bom, para nós entendermos o gráfico da tangente, tá? Nós poderíamos simplesmente, né, andar com o ângulo, né, e verificar, né, como meu ponto P, meu ponto T, se comporta sobre a tangente. Né? Então, mas nós vamos fazer isso, tá? Mas nós vamos dar uma explicação melhor. Tá? Nós vamos trabalhar com a tangente, né, olhando exatamente para a relação seno sobre cosseno. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Agora, nós vamos entrar, né, em divisão, certo, de números. Tá? Não tem nada a ver com tangente, seno, não tem nada a ver isso aí. Para vocês entenderem, né, o comportamento, né, dessas divisões que nós vamos fazer aqui. Bom, para se entender a variação, o comportamento de uma função, né, você tem que entender, né, qual o comportamento, né, que acontece com os números. Tá? Na realidade, né, a tangente é um número sobre o outro, né, o seno sobre o cosseno. Então você tem que entender, né, o que acontece com números. Né? Aqui eu peguei, né, números amigáveis, tá? Números amigáveis. Que são números amigáveis? Aqueles que eu posso fazer a conta, né, de cabeça. Né? Ó, vou fazer o seguinte, nessas duas colunas aqui, ó, nessa coluna, tá? Nessa coluna aqui, ó, nessa coluna e essa coluna, tá? Eu propositalmente mantive o mesmo numerador. Repara, todo numerador aqui vale 6. Tá? Mantive um numerador fixo. Tá? Fixo, tá? E o que eu estou fazendo? Né? Eu estou diminuindo o denominador. Né? Vamos ver o que acontece. Né? Ó, essas contas aqui. Ó. Vamos lá. Então, olha só. Ó, 6 dividido por 6 dá 1. Certo? 6 por 4, né? Vai dar 1 vírgula alguma coisa, certo? 1 vírgula, né? 1 vírgula alguma coisa, tá? Não interessa, tá? Só fazer na maquininha, não tem problema. Ou então na mão. 6 por 3 dá 2. 6 por 2 dá 3. 6, olha só, 6, eu estou diminuindo o denominador. 6 por 1 dá 6. O que você está observando? Ó? Observando, ó. Quando, né, eu diminuo o denominador de uma fração, né, o que acontece? Né? A fração aumenta, certo? A fração aumenta. Continuando aqui, ó, 6 por 1 décimo, né? 6 por 1 décimo, né? 1 décimo vai para cima, né? Dá 60. Né? 6 por 1 centésimo, né? Eu continuo a diminuir o denominador, certo? Dá 600. Né? Porque 1 centésimo é 1 sobre 100, né? 6 dividido por 1 sobre 100 dá 600. Aqui, ó, é 1 milésimo, né? 6 por 1 milésimo, olha o que está acontecendo, ó, né? Dá 6.000. Aqui, ó, dá 60 mil. Né? Ó. O que está acontecendo? Está faltando um zero aqui. O que está acontecendo? Que cada vez mais eu diminuo o denominador com o numerador fixo. Né? Repara, a minha fração, ela cresce, está crescendo assustadoramente, certo? Para um número tão grande quanto eu queira. Esse número, né, tem um símbolo para ele. Né? Você coloca aqui, ó, infinito. Tá? Isso aqui é infinito. O que é um infinito? Infinito é um número, certo? Tão grande quanto se deseja. É isso que é infinito. Tá? Eu nunca vou parar de diminuir o denominador. Entenderam o que eu falei?
Tá? Depois não, nós vamos ter módulos sobre limites, funções, tal, que isso vai ser tudo esclarecido. Então, o que é infinito? É um número tão grande quanto eu queira. Aqui, né, no caso, eu até piorei, né, porque aqui eu faço o seguinte, ó, eu diminuo o numerador, olha só, olha que interessante. Aqui é um caso, aqui, né, aqui, ó, é um caso, né, ó, no caso, olha só para esse aqui, ó, tá? Mais forte do que esse aqui, ó, mais forte do que esse aqui. Por quê? Aqui, né, eu aumento o numerador e diminuo o denominador, né? Então ele vai para infinito, né, numa velocidade muito maior. Quer ver? Vamos ver, ó. 10 dividido por 1, né, dá 10. Agora eu vou aumentar o numerador e diminuir o denominador. 100 dividido por 1/10, né, ó, vai dar 100, né, vezes 10, dá 1000. Ó. 1000, ó, repara, eu estou diminuindo o denominador, ó, e estou aumentando o numerador. Né? Aqui eu vou ter, né, no caso, 1000, né, vezes 100. Ó. Repara, olha a velocidade com que está indo. Então, aqui, né, por maior razão, né, ele vai para um número tão grande quanto eu queira. Então, você está observando o seguinte, quando o numerador aumenta, né, e o denominador diminui ao mesmo tempo, né, ele vai para infinito. Não basta o numerador só aumentar. Se o numerador se mantiver o mesmo valor e o denominador diminuir, ele vai também para infinito. Certo? Agora eu vou ver o contrário. Ó, eu vou manter o meu numerador fixo, tá vendo? 10, 10, 10, 10. E vou diminuir, no caso, vou aumentar o meu denominador. Ó. 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 100, dá 0,1. No caso, 10 dividido por 1000 dá 0,001. Olha aquele macete que eu fiz, ó, multiplica em cruz, ó, 1000 vezes esse número, né, é igual a 10, ó, porque o 1000 anda com a casa 3 vezes, tá? Sem multiplicar em cruz. 10, né, no caso, dividido por 10.000, né, ó, dá 0,0001. Se você tiver dúvida no número de zeros, ó, bota um 1 aqui e multiplica em cruz. 10 vezes 1, 10. 10.000 vezes 0,0001 vai dar 1. O que você está observando? Que a resposta da fração está caminhando para onde? Caminhando para zero. Caminhando para zero. Né? Ela nunca chega a zero, porque eu estou sempre, constantemente, né, fazendo, no caso aqui, né, meu denominador crescer. Agora, mais forte ainda, né, se o numerador decresce e o numerador aumenta, né, contrário a esse aqui, né, certo? Aqui, ó, o numerador aumentou, o denominador diminuiu, foi para infinito. Aqui, ó, com mais razão, vai para zero muito mais rapidamente. Né? O quê? Se eu diminuir o denominador, né, e aumentar se eu diminuir o numerador e aumentar o denominador, ele vai para zero. Tá? São essas contas, presta atenção, são essas contas que nós fazemos, tá, para achar o gráfico da nossa tangente. Tá? E com um detalhe muito importante aqui, muito importante. Tá? Olha só, olha só. Isso aqui até vou colocar numa outra cor, tá, para não misturar aí. Ó. 2/3 igual a 4/6. Por que é igual? Vamos lá, multiplica em coisa. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 2, 12. Agora vou fazer o seguinte, ó. 0, vou colocar uma cor melhor aqui. 0, 0, 0, dividido por 7. Ó. Vamos lá. Ó. Vou colocar um número aqui, ó, que multiplicado por 7 dá 0. Né? Aqui é 1, né? Certo? Sempre faz assim, ó. Qual o número que eu vou colocar aqui, ó, né? De modo que multiplicado por 7, né, vai dar 1 vezes 0, 0. Qual o número? O número é 0, certo? Então, ó, 0 dividido por um número é igual a 0. Ó, igual a 0. Por quê? Ó, bota aqui, ó. 0 vezes 7 igual a 1 vezes 7. Agora, observa o seguinte, eu vou fazer o contrário agora. Tá? Eu vou dividir 9 por 0. Aqui, ó, né, eu vou colocar um número, aqui é o denominador. Então, presta atenção aqui, ó. Qual o número que multiplicar por 0 dá 9? Né? Aqui, ó. Vamos ficar em cruz aqui, ó. 0, ó, vamos lá. 0 vezes um número é igual, né,
a 9 vezes 1. Agora 9 vezes 1. Então 0 vezes um número que eu não conheço igual a 9. Olha só, qual é o número, né, que multiplicado por 0 dá 9? Resposta, não existe. Certo? Não existe. Então, quando você tem um número dividido por 0, a resposta é não existe. Não confunda, né, 0 dividido por um número. 0 dividido por um número dá 0. Certo? Eu vou fazer o seguinte, olha. Vocês merecem ver isso, por exemplo, numa calculadora. Abrir a calculadora aqui. Tá? Vou pegar um número qualquer, né? É 13. Vou dividir, aqui é sinal de dividir, tá? Vou dividir por 0. Vamos ver o que ela vai dar. Ó. Impossível dividir por 0. Né? Não existe. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o 0, vou dividir por 90. Pronto. Dá 0. Certo? Isso é muito importante. Né? Aqui, né, entendeu? Divisão por 0, tá? Não existe. Não existe divisão por 0. Tá bem claro? Então, duas coisas importantes aqui. Né? Várias coisas, aliás. Né? Ó, primeiro, se o numerador aumenta e o denominador diminui, né, a fração, né, ela vai para um número tão grande quanto eu queira. Certo? Agora, fazendo o contrário, né? Ó, se por um acaso, ó, aqui eu tenho, vamos supor, né, 10 sobre 1. Tá? Vamos olhar até para esse aqui, esse lado aqui. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o numerador 10, né, e aqui o denominador, dá 10. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário desse aqui, ó. Esse aqui aumentou o numerador, diminuiu o denominador. Né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir o numerador e aumentar o numerador. Isso aqui vai dar 0,01. Tá? Então, o que acontece? Quando eu aumento o numerador e diminuo o denominador, vai para um número tão grande quanto eu queira. Quando aqui eu diminuo o denominador, tá vendo aqui, ó? Diminuo o numerador e aumento o denominador, né? A tendência é ir para 0. Tá? Então, grava bem isso aí, grava bem, pega a sua calculadora, começa a fazer, né, contas, tá certo? Começa a fazer contas, tá? E verificar exatamente isso aí, ó, só para ficar no ouvido de vocês, tá? Olha, eu tenho uma fração. Numerador sobre denominador. Quando o denominador for 0, a fração não existe. Pode escrever assim, não existe. Quando D é igual a 0. Certo? Você tem uma fração, ó, numerador sobre denominador. Quando é que essa fração cresce, vai crescendo, né? Duas coisas. Se o numerador for fixo, né, o numerador é um número fixo, né, é uma constante, ela cresce quando o denominador vai diminuindo, né, vai para 0. A fração cresce. Né? Quando é que uma fração decresce? Né? Ó, tem o numerador e tem o denominador. Ela decresce quando o denominador aumenta. Certo? Se o numerador diminuir, melhor ainda. Tá? Mas uma fração, quando o denominador aumenta, né, a fração diminui. É a mesma coisa seguinte, né? Mesma coisa. Você tem um bolo. Né? Certo? Um bolo. Se você vai dividir esse bolo para 2 pessoas, né, ó, né, você tem esse pedaço e esse. Você tem o mesmo bolo, né? Se você for dividir para 1000, né, cada um vai ficar com um farelo do bolo, certo? Né? Então, o que acontece na fração? Quando você aumenta o denominador, né, a fração cai para um numerador fixo. Tá? Se o numerador diminuir, melhor ainda, vai cair mais fortemente aqui, certo? Então, isso aí, por incrível que pareça, tá, é o que atrapalha, é o que incomoda, certo? Quando você faz um gráfico, principalmente da tangente. Né? Que a tangente, o que acontece? É seno sobre cosseno. Né? E o seno, dependendo do quadrante, o seno e o cosseno, tem comportamentos diferentes. Tá? E é isso que nós vamos ver. Tá? Olha só, vamos nos organizar. Tá? Olha só, primeira coisa, quais são os valores do ângulo x, tais que o denominador, está vendo aqui, ó, isso aqui, ó,
Isso aqui, ó, é meu numerador sobre denominador. Tá? Tá, acho que o denominador da minha fração, que é o cosseno x, é zero. Tá? Tem que saber. Tá? Então, a primeira coisa, né, a se fazer, tá, ó, aqui, ó, né, eu tenho meu círculo trigonométrico, né, não precisa traçar, né, está inclinado, não tem problema. Tá? Ó, aqui é meu círculo. Tá? Olha só, repara só, quando aqui começa, né, quando eu vou crescendo meu ângulo, né, quando eu vou crescendo meu ângulo, nós já fizemos isso. Ó, o que acontece com o denominador, isto é, com a horizontal? A horizontal vai diminuindo, não vai? Quando ela bater aqui em π sobre 2, né, a horizontal é zero. Opa! Então, ó, x igual a π sobre 2. Eu garanto que quando x atingir o π sobre 2, né, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Se o cosseno é zero, a tangente não existe. Não adianta querer marcar a tangente, você não vai conseguir. Então, ó, aqui em π sobre 2, né, o que eu faço? Ó, aqui eu não posso ter resultado da minha tangente. Aqui, ó. Eu não posso ter resultado. Né? Ela não pode tocar nesse ponto aqui. Porque a tangente em π sobre 2, né, que é π sobre 2, né, não existe. Então, vamos ver mais, ó, vamos ver mais. Tá? Olha só, meu ângulo, né, meu ângulo continua. Meu ângulo continua. Quando ele bater aqui, né, em π, né, minha tangente é zero. Por quê? Porque o denominador é menos 1, né, e o seno é zero, o seno de π. Então, por exemplo, né, para x igual a π, né, o que eu tenho? O seno de π é zero, né, e o cosseno de π é menos 1. Ora, 0 dividido por um número dá zero. Então, aqui é um ponto de passagem da minha tangente. Ó. Aqui é meu π. Tá vendo? Aqui ela passa por aqui. Por quê? Tangente, ó, estou marcando os pontos da tangente. Né? Tangente, né, de π, ela vale zero. Tá? π sobre 2 ela não toca. Tá? Ela não toca. Por quê? Porque o denominador é zero. Né? E aqui, ó, em π sobre 2, aqui, o cosseno de π sobre 2 é zero, e o seno, né, de π sobre 2 é 1. Né? Então eu vou ter 1 dividido por zero. O que acontece? Não existe. Tá? Então já tem ponto de passagem. Quando, no início do meu ângulo, né, zero, né, o que acontece? Ó? Seno de zero é zero. Por que o seno de zero é zero? Porque não tem vertical. Né? Eu tenho meu horizontal toda que vale 1. Né? Isso aqui é meu numerador. Isso é o numerador. Tá? Meu denominador, né, vai ser cosseno de zero, que é igual a quanto? É 1. Quando eu dividir 0 por 1, dá quanto? Dá zero. Né? Vide a maquininha lá, certo? Então, aqui em zero, né, no caso, é um ponto de passagem da minha tangente, certo? Então, vamos lá. Tá? Agora, observa só. Tá? Então, já tem um outro ponto de passagem aqui, certo? Que é no caso, o zero, né? O π sobre 2 não tem ponto, tá? Não tem ponto aqui, certo? Não tem ponto. E meu π, tá? O meu π aqui, tá? Então, eu já tenho esse ponto da tangente, aqui e aqui. Agora, vamos caminhar para esse ponto aqui, ó, 3π sobre 2. Olha só. Vamos andando com o meu ângulo aqui, ó. Vamos andando. Ó, olha só, quando chegar aqui, ó, meu ângulo 3π sobre 2, né, que é 270 graus, repara, o seno é menos 1, né? Então, ó, para x igual, né, a 3π sobre 2, né, a 3π sobre 2, certo? O que vai acontecer? Ó, o seno de 3π sobre 2, né, é igual a menos 1, porque está na vertical para baixo. E o cosseno, né, de 3π sobre 2, aqui é 3, tá? De 3π sobre 2, né, o cosseno é zero. Por quê? Ó, quando ele atinge a vertical, não tem horizontal. A projeção é zero, não tem horizontal. É zero. Opa, então esse ponto aqui, ó, o numerador é menos 1, tá vendo? E o denominador é zero. Então esse ponto aqui também não existe. Ó. Não adianta querer marcar, ó, que não existe. Ó, tá? Aqui é meu 3π sobre 2. Aqui é 3π sobre 2. Tá? Então eu estou marcando os pontos onde ela não existe. E 2π, ó, aqui é 2π. Ó. Vamos ver 2π. Vamos ver o que acontece em 2π, quer dizer, quando eu der uma volta. É a mesma em zero, né? Certo? Se eu tenho aqui, ó,
né? Aqui é 0, né? Quando eu der uma volta, 2π, né? Eu caí no mesmo lugar, né? Então, o que acontece em 0 acontece em 2π. Né? Certo? Esse é o primeiro panorama, tá? Do gráfico da minha função tangente. Né? Tá tudo coerente. Tudo coerente. Certo? Né? 0, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2. Né? Aqui, ó, aqui é primeiro quadrante, certo? Primeiro quadrante. Aqui, né, é segundo quadrante, ó, segundo quadrante. Esse aqui, ó, é terceiro quadrante, né, tá? Entre, no caso, né, entre π, né, e 3π sobre 2. Né? E entre 3π sobre 2 e 2π é quarto quadrante. Né? Então está tudo aqui. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, olha só. Vamos ver o primeiro quadrante que acontece com seno e com cosseno. Né? Ó, o primeiro quadrante que acontece com seno e cosseno. Nós já vimos, né, que o seno e o cosseno, no primeiro quadrante, né, ele possui mesmos sinais, né? Sinais são positivos. Ora, uma fração em que o numerador é positivo e o denominador é positivo, a fração, que é a tangente, é o quê? Positiva, né? Positiva. Agora, vamos ver aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Observe. Olha só. Vamos ver o primeiro quadrante. O que acontece no primeiro quadrante? Ó, toda vez que eu falar seno, tá, vou falar numerador, tá? E cosseno é denominador. O que acontece? O numerador cresce, está vendo aqui? Ó? O numerador cresce e o denominador diminui, né? É aquele caso. Né? O que acontece? A fração, né, ela vai crescendo assustadoramente, né? Certo? É só ver a continha que nós fizemos lá, né? Aqui, ó, no primeiro quadrante, o numerador cresce, né? O numerador cresce, né? E o denominador decresce, que é o cosseno. Né? Então, isso ajuda muito a quê? Né? A fração a estourar, né? Certo? Então, o que acontece? Né? Ela é positiva. Por que a fração é positiva? Porque o que está à direita e o que está para cima, né, são positivos. Então, meu gráfico é esse aqui. Ó. Vamos lá. Do primeiro quadrante, né, ó, meu gráfico se comporta, né, assim, ó. Vai crescendo. Nunca toca nessa reta aqui, nunca. Por quê? Porque para x, né, igual a π sobre 2, né, a fração não existe, então ela não toca. Agora vamos passar para o segundo quadrante. Tá? Vamos passar para o segundo quadrante. Tá? Vamos ver o comportamento, né, da fração. Tá? Numerador é seno, certo? E denominador é cosseno. Então vamos ver o comportamento do segundo quadrante. Primeiro, eles têm sinais opostos. Né? Por que eles têm sinais opostos? Ó, o seno, né, é sempre para cima. Ó, o seno é sempre para cima. Tá? E o cosseno é sempre para a esquerda. Né? Então o numerador e o denominador possuem sinais contrários. Tá? Então o que acontece? Se ele possui sinais contrários, a minha fração é negativa. Tá? Aqui é o primeiro quadrante. Ó. Só olhar aqui. Ó. Primeiro quadrante é entre π sobre 2 e π. Tá? Então vamos ver o comportamento aqui. Tá? Olha só. Se ele é negativo, tá? Repara só. Vamos ver isso aqui que é importante. Vamos pegar esse ângulo aqui do segundo quadrante. Pequenininho. Ó. Repara. Olha quanto vale o numerador dele. Ó. O numerador, né, em relação ao denominador, né, é um número muito, mas muito grande. Certo? Quando ele está pertinho, né, do quadrante. Vamos olhar essa figurinha aqui. Ó, aqui, ó. Vou fazer aqui. Ó, aqui, ó. Pertinho aqui, ó, do π sobre 2, mas no segundo quadrante, o que acontece? Ó, o numerador, né, que é a vertical, né, é muito, mas muito maior que o denominador, que é o cosseno, né? Um ângulo pertinho do π sobre 2, certo? E é negativo, né? Então, a minha função, né, ela vem aqui, ó, ela dá um salto, ó. Ela vem aqui, ó, ela não toca, ó. Ela vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Não toca, certo? Ó. E atinge o zero em π. Por que ela atinge o zero em π, ó? Quando ela cresce, ó, o que acontece? Ó, vamos ver. Ó, o numerador é negativo, né? Vai diminuindo, ó, vai diminuindo. E o denominador, que é o cosseno, né, vai aumentando. Né? Então, ele vai atingindo o quê? Quando atingir esse ponto, né, que é π, né,
o seno, que é o numerador, vale zero, né? E o denominador vale menos 1, né? 0 dividido por menos 1 dá quanto? Dá zero, certo? Então ele atingiu zero aqui. Agora, repara, vamos passar para o terceiro quadrante. Olha só. Terceiro quadrante, né? O numerador, que é o seno, tem o mesmo sinal do cosseno, que ambos são negativos. Ó, só pegar aqui, ó, só pegar um ângulo aqui, ó. Quando eu projeto aqui, ó, ele está para baixo. E quando eu projeto lá, está para a esquerda. Então, numerador negativo, denominador negativo, o que acontece? A fração é positiva. É positiva, certo? Né? Porque ambos, né, são negativos. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. Ó. Vou caminhar daqui para cá. Tá? Ó. Quando eu caminho daqui para cá, o que vai acontecendo? O que vai acontecer com o tamanho do seno? Ó? Ele vai aumentando, certo? Ele vai aumentando. Quando ele chega aqui em menos 1, né, em 3π, aqui é 3π sobre 2. Quando eu saio daqui e venho para cá, eu caminhei 3π sobre 2. Antes de 3π sobre 2, o que acontece? O seno, né, o numerador é menos 1, né? É menos 1. E o denominador é zero, né? Porque eu tenho a vertical total aqui. Então, minha função não existe. Tá aqui, ó, não existe. Tá? Então, o meu gráfico, né, a fração vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo, mas nunca atinge, né, aqui em 3π sobre 2. Certo? Então, esse é o terceiro quadrante. Quarto quadrante, o que acontece no quarto quadrante? Vamos ver no quarto quadrante aqui. Tá? Quarto quadrante, tá? Lembre que é numerador sobre denominador. Então, vamos lá, estou no quarto quadrante. Tá? Ó, aqui eu tenho meu ângulo, né? Aqui, ó, eu tenho meu cosseno, que é horizontal, e tenho meu seno. Quando eu vou caminhar... Primeiro, são negativos. Por que eles são negativos? Ó, o seno está para baixo e o cosseno está para a direita. Então, segundo e quarto quadrante, né, os seno e cosseno têm sinais opostos. Né? Repara, aqui o seno é negativo e o cosseno é positivo, está para a direita. Então, a tangente é negativa. Agora, vamos ver o que acontece com o numerador e o denominador. Repara, ó, quando eu caminho aqui, ó, daqui para cá, ó, o que aconteceu com o meu seno? Ó, ele está diminuindo, né? E o meu cosseno aumentando, diminuindo em valor absoluto, tá? Ó, o tamanho dele vai diminuindo, certo? Até quando chegar nesse ponto aqui, né? Ó, o cosseno é 1, né? E o seno é 0, certo? Então ele vai, né? Aqui tem um valor muito grande, ó. Olha só, aqui, né? Aqui, ó, pertinho aqui do 3π sobre 2, né? Aqui pertinho, ó, o seno, né? No caso, né? Eu tenho o caso aqui, o cosseno, que é horizontal, né? É muito pequeno, certo? Que é o denominador, e o seno é muito grande, tá? Então é menos, né? Um número tão grande quanto eu queira, né? Então, olha só, ele vem assim, ó. Pronto. Esse, no caso, né, é o gráfico, tá, da minha tangente. Tá? Esse é o gráfico da tangente. Agora, o que acontece? Você pega essa figura aqui, ó, bota esse ponto aqui no 2π, né, e repete. Né? Tangente é uma função cíclica. Repare só um detalhe, O que nós fizemos, tá, na realidade, para desenhar o gráfico da tangente, e a mesma coisa para secante, para cossecante, tá? A mesma coisa, estou falando assim, a ideia é a mesma. É só trabalhar com fração, só, mais nada, mais nada. Trabalhar com fração, né? E saber que o numerador e o denominador com os mesmos sinais, a fração é positiva, certo? Quando o denominador caminha para um número muito pequeno, caminha para zero, a fração explode, né? Isso tudo aí, né, são cálculos, tá? É saber lidar com fração. Então, traçar gráfico é saber lidar com fração, no caso da tangente. E da cossecante também, e da secante também, que nós vamos ver. Tá? Esse é o gráfico da tangente. A cotangente também, só que é o contrário. Né? A cotangente vai ser cosseno sobre seno. Né? Eu vou descobrir, né, quais os ângulos x onde o meu denominador é nulo. Né? Aí eu boto esse tracejado aí, né, que a curva não pode tocar. Claro.